Boa noite, pessoal. Só aguardar 1 a 2 minutos enquanto mais pessoas entram para começar aqui a destrinchar o conteúdo. Boa noite, Bruno. Hoje vou já falar sobre o tema. Hoje o tema vai ser técnicas avançadas, qual a sua usabilidade, quem é que deve utilizar, quais são as melhores técnicas para usar no início do treino, quais são as melhores técnicas para usar mais na parte final do treino. Algumas técnicas que eu gosto muito de utilizar, tanto em mim como nos meus alunos, e algumas técnicas que eu não vejo grande usabilidade. Vamos só esperar mais 1 minuto e já começo a destrinchar o tema. Vamos começar. O primeiro tema que eu vou falar hoje vai ser sobre quem deve utilizar as técnicas avançadas. Aproveitando já aqui que estamos à espera que mais pessoas entram, respondendo aqui ao Bruno, colocou a seguinte questão: o que me recomenda para ganhar massa muscular? Bruno, para ganhares massa muscular existem 3 pilares fundamentais, que é o treino, ou seja, o treino tem que estar bem ajustado a ti, com um bom volume de treino que te permita progredir carga e não afeta o descanso, não afeta o teu descanso, ou seja, consigas recuperar bem entre os treinos. A alimentação também deve estar adequada ao teu objetivo. Vai depender, no caso se tu és iniciante ou já alguém que treina há bastante tempo. Se tu fores iniciante, mesmo estando numa dieta monocalórica, ou seja, consumindo o mesmo número de calorias do que gastas, é possível que consigas ganhar massa muscular. Se fores alguém mais treinado e para potencializar o efeito de ganho de massa muscular, tu vais precisar estar em excedente calórico. E o outro fator muito importante, mas que muita gente não liga, acha que é insignificante, é o descanso. Dormir o número de horas adequadas por dia. Entre 6 a 8 já é um número excelente. Começando aqui então o tema da live, que vai ser quem deve utilizar as técnicas avançadas. Como o nome indica, técnicas avançadas, ou seja, são técnicas já para pessoas mais avançadas. E isto porquê? A maior parte das técnicas avançadas tem como objetivo aumentar o volume de treino. Um iniciante não vai precisar de muito volume de treino. Entre 1 a 9 séries é o suficiente. Existem duas coisas fundamentais que o iniciante se deve focar, que é a técnica. Primeiro, aprender a técnica adequada dos movimentos. Pessoas com mais coordenação motora vão conseguir aprender mais rápido. Pessoas com menos coordenação motora vão precisar de mais tempo, mas todos vão conseguir aprender a técnica do movimento. Outra coisa que o iniciante tem que se focar: progredir as cargas. Se um iniciante começou a treinar, obviamente não tem muita força. O que importa é ele hoje faz com 5 kg, no próximo treino tenta fazer ou mais repetições com esses mesmos 5 kg, ou aumentar para 6, 7 kg. Isto são os pilares fundamentais que o iniciante deve fazer e vai ter evolução. Um iniciante, por exemplo, treinando full body todos os dias, que é uma técnica é uma divisão de treino que eu gosto de utilizar bastante em iniciantes, vai evoluir. Ou seja, não há necessidade de usar técnicas avançadas em iniciante. Existe muito erro do iniciante querer ver alguém já avançado, uma pessoa grande que nós vemos nos ginásios, usar algumas técnicas avançadas. Por exemplo, o drop set, que é uma das mais conhecidas, e a nossa tendência quando começamos a treinar, pensamos, aquela pessoa treina assim, está daquele tamanho, nós queremos ficar assim. Mas essa pessoa também teve toda uma construção, ou seja, começou a aprender a técnica, a progressão de carga, pouco volume, e só conforme foi evoluindo, aumentando o volume, aquele volume estava adequado, aumentando mais o volume, só a partir daí então é que essa pessoa começou a incrementar técnicas avançadas. Existem algumas técnicas mais adequadas para o início do treino. Uma delas é o cluster set. Como é que funciona o cluster set? Basicamente, nós vamos colocar uma carga que nos permitia fazer 6 repetições máximas e vamos dividir em blocos. Ou seja, vamos tentar fazer 12 com um peso que à partida só conseguiríamos fazer 6. Por exemplo, vamos fazer o primeiro bloco de repetições, fazemos 3 repetições, descansamos entre 20 a 30 segundos, fazemos mais
3 repetições e assim sucessivamente até alcançarmos as 12 repetições. É uma excelente técnica para usar no início do treino, porque nos permite aumentar a carga com uma intensidade alta. Os restos das técnicas podem ser utilizadas no treino, não existe nenhum impedimento para tal, mas eu não acho muito benéfico, porque a maior parte das outras técnicas foca-se em aumentar o volume e o stress metabólico. E aumentarmos o stress metabólico no início do treino, o que vai acontecer é que vamos perder rendimento automaticamente nos outros exercícios que poderíamos estar a progredir cargas. Muita gente, sem ser o cluster 7, muita gente chama de técnicas intensificadoras, mas eu prefiro chamar de técnicas avançadas. Isto porquê? Porque, na verdade, existem dois tipos de intensidade dentro do treino. Quando falamos apenas em intensidade, referimos-nos à carga, percentagem de uma repetição máxima. Podemos falar noutro tipo de intensidade, que é a intensidade de esforço, que é a percepção subjetiva de esforço, mas isso já varia de cada pessoa, de pessoa para pessoa, como é que foi o dia, se a pessoa está mais estressada, se está mais cansada, não comeu tanto, e por aí adiante. Há alguns fatores que podem influenciar nisso. E essas técnicas, como por exemplo o drop set, vou dizer aqui algumas que eu agora... drop set, strip drop set, que basicamente o que é? Vou dizer as técnicas que eu agora assim de cabeça me lembro e vou explicar como é que se realiza cada uma delas. O drop set, nós fazemos por exemplo um exercício, por exemplo estamos a fazer bíceps, fazemos lá 12 repetições, até mais ou menos perto da falha, retiramos 20% do peso, fazemos mais X repetições até à falha e retiramos mais 20% e outra vez até à falha. Ou seja, fazemos 2 repetições de peso e terminamos o nosso drop set. Existe uma variante do drop set que se chama strip set, que basicamente é igual ao drop set, mas vamos baixando o peso, ou seja, não fazemos só duas reduções de peso. Baixamos o peso até não conseguirmos mais movimentar o peso ou o peso na barra terminar. Por exemplo, uma boa estratégia para fazer um drop set é, por exemplo, nos cabos, que nós vamos baixando, temos mais opções para baixar. O rest and pause, que basicamente nós vamos estar lá, por exemplo, no bíceps, fazemos um número que eu vou dar de exemplo 8 repetições, descansamos entre 20 a 30 segundos, aqui se calhar descansamos um bocadinho menos, 10 a 20, tentamos fazer outra vez as 8 repetições, talvez já não consigamos, vamos se calhar ficar ali nas 6, 7, voltamos a descansar 10 a 20 segundos, voltamos a tentar até à falha e até não conseguirmos completar 2, 3 repetições, aí acaba o exercício, o rest pause. Temos também algumas outras, como um alongamento intratreino, quando se aplica também o FST7, que acaba por ter ali o descanso curto para gerar mais stress metabólico e também o alongamento, que é uma das minhas preferidas. Temos também, por exemplo, podemos usar uma pré ou uma pós-exaustão. Basicamente, o que é uma pré-exaustão? Nós fazemos um exercício isolado antes de um exercício multiarticular. Eu costumo utilizar em pessoas que, nos exercícios multiarticulares, têm dificuldade de sentir o músculo principal. Ou seja, por exemplo, a pessoa está lá a fazer um spin plano e queixa-se que sente mais o tríceps do que o peito. Eu coloco um exercício isolado de peito antes, ou seja, a pessoa faz os 2 exercícios seguidos, faz o isolado, por exemplo, pode ser umas aberturas planas, aí passa por um spin plano. Existe também a pós-exaustão, que a pós-exaustão é ao contrário, faz primeiro o multiarticular, depois o isolado, e também as repetições em reserva, que eu também gosto muito de utilizar. O que são as repetições em reserva? Basicamente nós vamos fazer 3 séries, pode ser um número qualquer, dando aqui o exemplo das 3 séries. Nas 2 primeiras, vamos imaginar que nós conseguimos fazer 10 repetições máximas no exercício. Mas vamos parar nas 8, ou seja, deixamos ali 2 repetições que nós saberíamos que iríamos conseguir fazer.
Segunda série, aumentamos o peso, caso consigamos, voltamos a deixar 2 repetições em reserva. E aí podemos voltar a aumentar o peso ou não, continuar a fazer com o mesmo peso e aí sim vamos até à falha. O grande benefício das repetições em reserva é que permite-nos sempre ir aumentando a carga ao longo do exercício. Ou, por exemplo, podemos fazer também pirâmide crescente. Pirâmide crescente, existem várias estratégias que podemos utilizar. Outra aqui que eu também apontei para não me esquecer de falar, que são as repetições roubadas. Basicamente, com as repetições roubadas, nós íamos chegar. As repetições roubadas não confundam com roubar no exercício desde o início. Atenção. Repetições roubadas, nós vamos driblar um pouco a falha concêntrica. O que seria a falha concêntrica? A falha concêntrica, por exemplo, numa rosca bíceps, seria nós já não conseguimos puxar o peso para cima. Existem 3 falhas, 3 tipos de falhas. Falha concêntrica, falha excêntrica e falha total. Seria a incapacidade, nós já não conseguiríamos estar aí a levantar o peso na fase concêntrica, fase positiva, se for mais simples de entender. E o que é que vamos fazer? Não é dar aquele balanço com os braços e com a coluna que nós costumamos ver. É fletimos um bocadinho as pernas e na parte de subir esticamos. Isso vai ajudar a que vamos manter uma postura correta durante todo o exercício e aumentando um pouco as repetições que seríamos capazes de fazer. Em relação aqui à parte que eu ia falar há pouco, das técnicas intensificadoras, a maior parte delas eu prefiro chamar técnicas avançadas. E porquê? Só beber aqui um bocadinho de água. E porquê? Porque a maior parte delas não aumenta a intensidade do treino. A intensidade é carga. Se nós estamos a baixar o peso, nós não estamos a aumentar a carga, estamos a diminuir. Podemos estar a aumentar o stress metabólico, aumentar o número de séries, aumentar o volume total de treino, pelo acúmulo de séries e de repetições, mas a carga estamos a baixar. Logo, drop set não aumenta a intensidade do treino. Existe muito esse mito que as técnicas vão aumentar a intensidade do treino. Não, elas vão aumentar a tua percepção subjetiva de esforço. Falando agora também sobre quais são as minhas preferidas. As minhas preferidas que eu uso mais, tanto comigo como nos meus clientes, são o Cluster Set, como falei há pouco, sempre no início do treino. Depois, normalmente, ou sempre no último exercício do treino, para gerar um maior stress metabólico, um pump, porque algumas pessoas ficam bastante contentes, gostam de ter aquele pump no final do treino. Posso optar por 3. Drop set, strip set e FST set. São as 3 técnicas avançadas que eu gosto mais de utilizar. Tem a vantagem, por exemplo, o cluster, como falei há pouco, tem a vantagem de nós conseguirmos fazer mais repetições do que era suposto com aquela carga. Aumenta a tensão mecânica, que é o principal fator, para que aconteça a hipertrofia. Depois vem o stress metabólico, por isso é que eu uso algumas técnicas no final do treino para aumentar esse mesmo stress metabólico. E em terceiro lugar vem o dano muscular. Ou seja, às vezes aqui atingindo um platô, um indivíduo que atinge um platô, nós vamos colocar uma série, ou seja, um drop set, um strip set, e a pessoa vai conseguir sair desse platô. Estas são as vantagens que eu particularmente vejo em usar técnicas avançadas. Como disse no início, nem toda a gente pode utilizar. Eu diria mesmo, a grande maioria das pessoas não precisa, porque tenho imensos casos até de exemplos que posso dar aqui de pessoas que eram meus clientes e são até hoje. E o que é que vinham de um treino? Enviaram-me um treino anterior deles, que eu peço sempre, até para me regular na questão do volume de treino, como é que o volume de treino está, se está adequado, se não está. E eu olhei para o treino dessas pessoas e o treino tinha... A pessoa ainda não tinha um volume de treino altíssimo,
a pessoa tinha o treino todo enfeitado de técnicas e a pessoa, um volume excessivamente alto, cheio de técnicas, e a pessoa ainda não tinha força. E o que é que eu fiz? Falei com a pessoa e disse, olha, nós vamos diminuir aqui o volume do teu treino, nem que seja para metade, um terço, metade, e tu vais-me dar o feedback de como é que foi esta semana, com muito menos volume e sem técnicas avançadas. E o feedback foi dentro daquilo que eu já estava à espera para optar por esta estratégia, que foi que a pessoa disse-me que nunca tinha conseguido aumentar tantas cargas como naquela semana. E esse era o meu principal objetivo com isso. Ou seja, mesmo eu, eu já passei por um período, na altura não estudava muito sobre o assunto, achava que era só treinar, e o que é que aconteceu? Eu fazia o meu treino basicamente era enfeitado com técnicas intensificadoras. Começava, por exemplo, um treino de perna com um drop set na leg extension. Quando ia para o agachamento, o meu rendimento já não seria o mesmo que teria se começasse pelo agachamento. Obviamente que as escolhas de exercícios também são importantes, mas não é o tema da live. Só para dizer o quê? Que eu tive uma maior evolução em 6 meses, desde junho até agora os ginásios voltaram a fechar, eu tive uma maior evolução em 6 meses, treinando com um volume de treino que à partida para mim, que sou uma pessoa que já treina há bastante tempo, baixo. Alguns treinos, não contando com as séries de alimentação, tinha 10, 12 séries, fazendo progressão de carga e aumentando a força. Por exemplo, posso dizer que em menos de 3 meses consegui passar de 22, 24 kg no supino com halteres para ter conseguido fazer 3 repetições com os halteres de 50. Ou seja, logo aí eu já era uma pessoa que treinava há bastante tempo, não tendo nenhuma técnica intensificadora no meu treino, permitiu que eu evoluísse mais, tendo o volume correto, sem técnicas, progredindo a carga, em 6 meses do que em 2 anos. Uma coisa também importante para que nós consigamos progredir as cargas vai ser descansar mais entre as séries. Ou seja, eu também já fiz e sentia bastante que, por mais que eu treinasse, nunca conseguia aumentar a força. Ou seja, passei ali 2 anos, não passava ali dos 20, 22, 24, no máximo 26 com ajuda. E quando comecei a trabalhar com repetições em reserva, maiores descansos entre as séries, a progressão de carga disparou com uma coisa que nunca me tinha acontecido. Ou seja, se vocês querem aumentar a vossa força, sugiro que descansem mais. Não precisam de cronometrar o descanso. O meu descanso é autossugerido, ou seja, eu descanso até me sentir pronto para iniciar a série. Se tiver que descansar 3 minutos de descanso, se tiver que descansar 5 minutos de descanso, isto em exercícios multiarticulares. Em exercícios isolados, por exemplo, fazer um bíceps com barra, com halteres, fazer uma elevação lateral, uma leg extension, aí também vou fazer descanso autorregulado, volto a fazer quando me estiver pronto, mas será em média 1 minuto e meio no máximo. Já falei agora sobre as técnicas que eu vejo vantagens e como usar. Vou falar aqui de algumas técnicas que eu vejo pouca vantagem em utilizar. Uma delas é o famoso super slow, que normalmente o pessoal usa para sentir o músculo arder, tem aquela sensação de queimação e pensa que devido a isso vai estar a treinar melhor, vai ter mais hipertrofia. Mas na verdade não é assim. Tem estudos até que mostram que entre 0,5 segundos a 8 segundos, totalizando tanto a fase excêntrica como a concêntrica do movimento, a hipertrofia vai ser igual, ou seja, não há diferença. Quando nós diminuímos muito a velocidade do movimento de forma propositada, nós vamos ter que abdicar de muita carga, ou seja, vamos estar a abdicar de muita carga para que consigamos fazer naquela velocidade super lenta. E isso não é benéfico para a hipertrofia, ou seja, acima de 8 segundos
de cadência super lenta, nós já estamos a prejudicar a nossa hipertrofia. Esta é uma técnica que não vejo grande utilidade, na verdade não vejo utilidade nenhuma. A cadência é algo que também me perguntam muito sobre a cadência. A cadência deve ser imposta pelo peso, ou seja, uma cadência ideal, se nós estivéssemos a contar, seria ali por volta de 2 segundos na fase excêntrica do movimento e 2 segundos na fase concêntrica do movimento. Normalmente isto acontece bastante comigo e com algumas pessoas que eu treinei presencialmente. Quando nós aumentamos a carga para um peso, para uma percentagem de repetição máxima bastante elevada, se a pessoa conseguir fazer 4, 6 repetições, obviamente a cadência já vai ser mais lenta, mas não é lento de forma proposital. É uma cadência controlada de forma até que a pessoa evita ter lesões com aquele peso. Uma outra técnica que eu também, minha opinião pessoal, não vejo grande utilidade é o ponto zero. Já teríamos também, aplica-se na mesma questão aqui do super slow, já teríamos de estar a baixar bastante a intensidade de forma a conseguir fazer aqueles número de repetições, o que também não seria benéfico. O que eu uso, uso com algumas pessoas e comigo também já usei, é de forma a evitar a força elástica do movimento. Por exemplo, nós estamos a fazer um supino plano com a barra e de forma a batermos no peito e subir, aproveitar aquela força elástica do movimento, pausar 2 segundos em baixo. Uso isso em alguns exercícios, como por exemplo leg extension, para evitar essa situação. Fora isso, é uma técnica que eu também não vejo grande utilidade. Pode aumentar o stress metabólico, mas tínhamos que estar a diminuir o principal fator da hipertrofia, que é a tensão mecânica, ao diminuirmos a intensidade. Sobre as técnicas, há algumas que aqui também não falei, mas posso aprofundar mais, como por exemplo o rest pause. Eu não costumo utilizar, mas é uma boa técnica para utilizar no final do treino, de preferência. Não falei também de algo que aqui em Portugal ainda não é muito conhecido, pela dificuldade de arranjar o material, que é as faixas de restrição de fluxo. Ainda anteontem, estive a reler um estudo em que o estudo era feito por 3 grupos, ou seja, um grupo fazia o treino tradicional com 20% da carga, outro treino com restrição de fluxo fazia com 20% e outro grupo fazia com 80% de uma repetição máxima. Tanto o grupo de 20% com a restrição de fluxo como o grupo que fez 80% tiveram hipertrofia semelhante, enquanto o grupo que fez o treino tradicional de 20% não conseguiu ter... Houve uma diferença significativa entre esse grupo e os outros dois. Eu não prescrevo, eu tenho as faixas, já utilizei, mas eu não prescrevo porque sei que cá em Portugal é algo bastante difícil de utilizar. No entanto, eu tenho as faixas, consegui comprar através de uma pessoa que é um atleta português, que tem uma linha própria, eu consegui comprar através dele e uso. Tal como há pouco falei, é uma técnica que não deve ser usada no início do treino. Eu experimentei usar no início do treino, no primeiro exercício, e o meu rendimento no resto do treino foi, diria, uma porcaria em comparação com os outros treinos. Usar sempre também na última série do treino, por exemplo, eu prefiro utilizar exercícios isolados, por exemplo, uma leg extension, bíceps nos cabos, também tríceps corda, são exercícios em que eu gosto de utilizar as faixas de restrição de fluxo. O protocolo é também uma técnica que dá para não só a restrição de fluxo, mas, por exemplo, drop set, rest and pause, strip set, permite que nós consigamos treinar em menos tempo, ou seja, seria útil para pessoas que tenham pouco tempo para treinar. Por exemplo, em que consiste o protocolo do treino com as restrição de fluxo?
Nós fazemos uma primeira série de 30 repetições, descansamos 30 segundos, fazemos outra série de 15, 30 segundos de descanso, outra de 15, 30 segundos de descanso e outra de 15 e acabou. Não vamos descansar mais porque acabou. Ou seja, se calhar em 4 minutos nós fazemos uma série, enquanto fizermos o treino tradicional, se fizermos 3 séries, só os 4 minutos vão ser para o tempo de descanso. Aí seria bom, seriam técnicas boas para uma pessoa que tem pouco tempo poder utilizar. Até algumas destas técnicas agora vão ser bastante úteis, porque, tal como aconteceu no primeiro confinamento, não sabemos se no segundo, pelo menos o ginásio onde eu estava, e sei também de alguns, pelo menos os 2 onde eu trabalhava, que havia restrição de tempo para treinar. Ou seja, por exemplo, se nós tivermos um treino muito volumoso, em que treinamos com cargas altas, descansos longos, mais vale descansar menos e fazer mais séries. E algumas destas técnicas podem ser interessantes de utilizares no teu treino. Um exemplo de treino que nós poderíamos dar até para alguém, por exemplo, fazer aqui um exemplo rápido, utilizando uma técnica avançada, desculpem. Como há pouco falei do nome intensificadora, já me ficou na cabeça. Por exemplo, podemos fazer um agachamento, pode ser um back squat ou front squat, que é com a barra aqui. Podemos fazer uma leg extension, uma leg press. O número de séries e de repetições é individual de cada pessoa, mas sempre a progredir carga, de série para série. E por fim, no último exercício, faríamos uma leg extension, em que aí podíamos sim aplicar alguma dessas técnicas. Por exemplo, drop set, FST set, strip set. Alguma destas técnicas poderia ser útil. Por exemplo, se tens pouco tempo para treinar, fazendo estes 3 exercícios já daria um treino interessante. Como disse, não vou estar aqui a dizer nem número de séries, nem número de repetições, porque isso é individual, varia de cada pessoa para pessoa, portanto não acho necessidade eu estar a dizer. Relativamente aqui às técnicas avançadas, foi uma live rápida, só assim pincelando o assunto por cima, explicando cada uma delas, quais eram as minhas favoritas, que eu gosto de utilizar, algumas que eu vejo vantagens, outras que eu não vejo vantagens, e foi um pouco disso. Espero que tenham gostado. Alguém que fique com alguma dúvida pode sempre mandar a mensagem ou via direct, ou então também sempre na caixinha de perguntas que eu abro diariamente. Tá, pessoal? Um abraço e boa noite.